Olá, voltei. Vamos falar agora sobre a aplicação da lei penal no tempo ou no espaço. Gente, então a gente precisa partir lá do artigo 4º do Código Penal, que adota a teoria da atividade. E porque, em regra, cometida uma infração penal, nós temos que a lei que será aplicada é aquela vigente no momento da ação ou da omissão reputadas como infrações penais. Mas, por exceção, nós temos a aplicação de normas de direito intertemporal, todos aqueles princípios de direito intertemporal. Então vamos lá. Quais são esses princípios? Primeiro, princípio da retroatividade da lei penal. Em regra, a lei penal não retroage, certo? Mas, por exceção, a gente adota o princípio da retroatividade, que significa a lei penal retroage quando ela for mais benéfica ao acusado. E temos também, por exceção, a aplicação do princípio da ultratividade, ou seja, se a lei vigente ao tempo do fato for revogada, mas se ela se mostrar como mais benéfica, ela vai ser ultraativa. O que significa isso? Mesmo após a revogação, ela será aplicada àquelas infrações penais praticadas durante o seu período de vigência, certo? Então vamos lá. Lei penal, regra, não retroage. Lei penal retroage quando ela for mais benéfica. Lei penal pode ser ultraativa quando praticado o crime no período de sua vigência, ela se mostrar como mais benéfica. Tranquilo, mas cuidado. Essas normas de direito intertemporal são aplicadas às normas de direito penal material, não são aplicadas ao processo penal, ao direito processual penal, a não ser que nós estivermos diante de leis processuais híbridas, ou seja, norma processual com conteúdo também de direito penal, como aquelas regras que tratam da prisão preventiva, da prisão temporária. Então, continuamos aqui, senhores, nós temos hipóteses de conflitos de leis penais no tempo. Vamos lá? Abolício criminis. O que é abolício criminis? Uma conduta era considerada como infração penal e ela é retirada do ordenamento jurídico, ela é revogada. Então, neste caso, se apagam os efeitos penais, mas permanecem os efeitos civis, como, por exemplo, a obrigação de reparar o dano causado pelo crime. Novatio legis incriminadora. É uma lei nova que cria um novo tipo penal. Ela não retroage. Novatio legis impégios, lex gravior. Então, caríssimos, é uma lei nova que de algum modo agrava a situação do condenado. Então, ela também é irretroativa. Aí nós temos a novatio legis in melius, lex missior. Então, essa novatio legis in melius, como ela é mais benéfica ao condenado, ela vai retroagir alcançando os fatos ocorridos no passado. Outra exceção que nós encontramos é em relação às leis excepcionais e leis temporárias. Lei excepcional é aquela que é criada para um período de excepcionalidade, como, por exemplo, esse período que nós estamos vivendo de confinamento, de isolamento social. Já a lei temporária, ela vige durante um período pré-determinado. Esgotou aquele período pré-determinado, estabelecido na lei, ela perde a sua eficácia. Então, caríssimos, lei excepcional ou lei temporária, ela continua a produzir efeitos mesmo após a sua revogação. Por quê? Porque se ela não produzisse efeitos após a sua revogação, ninguém as respeitaria. Então, as leis excepcionais e temporárias, elas são ultraativas. Elas continuam projetando efeitos mesmo após a sua revogação, desde que os fatos, as condutas nela elencados tenham sido praticados durante o seu período de vigência. Certinho? Então, continuamos lá.
teoria da atividade do artigo 4º, que a gente já se referiu logo no início deste vídeo, senhores. Diz o artigo 4º que considera-se praticado o crime no momento da ação ou omissão, ainda que outro seja o momento do resultado. Então, para definir o momento do crime, o Código Penal adotou a teoria da atividade. Mas essa teoria da atividade, ela encontra exceções, tá? A própria lei estabelece exceções. Então, essas exceções, elas são encontradas no artigo 111 do Código Penal. Peço que vocês deem uma olhadinha no artigo 111, que diz respeito à prescrição da pretensão punitiva. Dê uma olhada ali, certinho? A aplicação da lei penal no espaço. Em regra, a lei penal brasileira, ela é criada para ser aplicada às infrações cometidas dentro do território nacional. Então, você pode pensar assim, é o princípio da territorialidade. Yes, é isso aí. Só que a nossa territorialidade, adotado aqui, o nosso princípio da territorialidade, adotado no artigo 5º do Código Penal, não é um princípio da territorialidade absoluta. É um princípio da territorialidade temperada. Porque o próprio artigo 5º ressalva lá a existência, a aplicação, né, de convenções, tratados e regras de direito internacional. E aí, nós partimos para a parte principiológica. Vamos ver os princípios. Princípio da territorialidade. Então, a lei brasileira é aplicada às infrações cometidas dentro do território nacional, certo? Não importa a nacionalidade do agente que cometeu a infração penal, não importa ali qual foi o bem jurídico atingido. Então, o princípio de territorialidade é a nossa regra. Mas vamos continuar aqui. Temos o princípio da nacionalidade ou personalidade ativa e passiva. Princípio da nacionalidade ou personalidade ativa. Aplica-se a lei brasileira quando um brasileiro cometeu um crime no exterior, certo? E princípio da nacionalidade ou personalidade passiva, aplica-se a lei brasileira quando o brasileiro for vítima de um crime praticado no exterior. Aí temos o princípio real de defesa ou de proteção, que leva em consideração a nacionalidade do bem jurídico atingido. Então, vocês podem ir lá para o artigo 7º, inciso 1 e parágrafo 3º do Código Penal, que vocês vão encontrar as hipóteses de aplicabilidade. Vamos lá para o artigo 7º, inciso 1, crimes cometidos contra a vida ou a liberdade do presidente da República, contra o patrimônio ou a fé pública da União, do Estado, do Distrito Federal, território, município, sociedade de economia mista, empresa pública, autarquia ou fundação instituída pelo poder público, crime cometido contra a administração pública por quem está a seu serviço, e genocídio quando o agente for brasileiro ou domiciliado no Brasil. Todas essas hipóteses são hipóteses de extraterritorialidade incondicionada. Incondicionada. Lá no parágrafo 3º do artigo 7º é dito o seguinte: a lei brasileira aplica-se também ao crime cometido por estrangeiro contra brasileiro fora do Brasil, se reunidas as condições do parágrafo anterior, parágrafo 2º, aí vocês dão uma olhadinha, né? A. Não for pedida ou foi negada a extradição. 2. Houve requisição do ministro da Justiça. Esta é o princípio da hipercondicionalidade, certo? Mas a gente vai ver isso mais para frente. Aí nós temos também, em relação à aplicação da lei penal no espaço, nós temos o princípio da universalidade, a justiça universal ou cosmopolita, que se baseia na existência de tratados, de convenções, de regras de direito internacional. Então, caríssimos, neste caso, o indivíduo que é acusado da prática de um crime, ele fica sujeito à lei do país onde ele foi encontrado,
desde que este país onde ele for encontrado seja signatário deste tratado, desta convenção. Princípio da representação ou da bandeira, queridos. Então, a lei penal brasileira, ela vai ser aplicada aos crimes cometidos em embarcações ou aeronaves mercantes ou de propriedade privada, quando elas estiverem em território estrangeiro e aí não vierem a ser punidas, seja por deficiência legislativa ou seja por desinteresse, por omissão do próprio Estado onde o crime foi cometido, né? Do país onde o crime for cometido, tá? Mas também deve ser aplicada a lei da bandeira da embarcação ou aeronave, quando este crime for perpetrado dentro de uma embarcação privada que estiver em alto mar. Então, logo em seguida, vocês vão ter aí no material dos senhores o conceito de território nacional, né? Deixo a cargo dos senhores. Nós vimos que os navios, né, nas nossas exposições em sala de aula, nós vimos que os navios, as embarcações, elas podem ser públicas ou privadas. Quando a embarcação ou aeronave for considerada pública, for classificada como pública, seja por pertencer ao governo brasileiro, seja por estar determinado o seu uso para o governo brasileiro, estiver fazendo, às vezes, sendo utilizadas pelo governo brasileiro, embora não seja de propriedade do governo brasileiro, então, neste caso, elas vão ser consideradas como extensão do território nacional. Então, qualquer crime que for cometido dentro de uma embarcação ou uma aeronave pública ou que esteja a serviço do poder público brasileiro, vai ser julgado de acordo com a lei brasileira, certo? Então, a questão das embarcações ou aeronaves, a gente acaba privadas, de natureza privada, nós acabamos de falar, mas vamos repetir, só para ficar bem fixado para os senhores, ó, quando for privada a embarcação ou aeronave, quando estiver em alto mar, vão seguir a lei da bandeira que ostenta. Quando estiverem em portos ou mares territoriais estrangeiros, elas seguem a lei do país em que elas se encontrem. Só que é o seguinte, pode ser que o país onde essa embarcação ou aeronave se encontre, o indivíduo, o estado onde ela se encontra, não reprime o crime que foi cometido a bordo, tá? Não havendo repressão pelo país onde o crime foi praticado, aí pode ser aplicada a lei da representação, a lei, né, da bandeira a que essa aeronave ou essa embarcação pertence. Vamos lá, artigo 6º, que traz o lugar do crime, né? E aí o artigo 6º, ao determinar o lugar do crime, ele adota a teoria pura da ubiquidade, que também é chamada de teoria mista, de teoria unitária. Olha o que o artigo 6º nos diz. Considera-se praticado o crime no lugar em que ocorreu a ação, a omissão, no todo ou em parte, bem com onde se produziu ou deveria se produzir o resultado. Mas cuidado, essa teoria do artigo 6º não é aplicada em todo ou qualquer crime. Vai ser aplicada quando nós estivermos diante de pluralidade de países, tá? Vamos supor, né, naquela situação em que o indivíduo dá um tiro numa pessoa em Ponta Porã e a pessoa atravessa a rua e vai morrer em Pedro Juan Cavalheiro. Então, aí a gente vai adotar a teoria do artigo 6º, porque a gente vai estar diante de uma pluralidade de países, certinho? E aí, vamos continuar aqui, tá? Tranquilinho? Então, vamos lembrar daquele macetinho que eu passei para vocês, né? Para determinar o lugar do crime e o tempo do crime. Lugar do crime, ubiquidade. Tempo do crime, atividade, que é igual lutar. Você pega o L de lugar, o U de ubiquidade, lu. Tempo, o T de tempo e o A de atividade, tá. Lutar, certo? Vamos continuar aqui. Nós temos as hipóteses de extraterritorialidade da lei penal.
Então, essas situações de excepcionalidade estão previstas no artigo 7º, né, que se traduzem como exceções ao princípio geral, né, aquela regra de aplicação do princípio da territorialidade. Então, nós temos a extraterritorialidade incondicionada, que está lá no artigo 7º, inciso 1 e suas alíneas. Quando nós tivermos uma situação de extraterritorialidade incondicionada, a lei penal brasileira vai ser sempre aplicada, independentemente se aquele crime foi julgado no exterior, se não foi julgado, se esse país estrangeiro autorizou o julgamento pelo Brasil ou não. Não importa, a extraterritorialidade incondicionada sempre será aplicada a lei brasileira. Então, nós já fizemos a leitura anteriormente de quais são as hipóteses de extraterritorialidade incondicionada. Não esqueçam lá que artigo 7º, inciso 1 e suas alíneas, certinho? Então, caríssimos, e continuando aqui um pouquinho mais, temos hipóteses de extraterritorialidade condicionada. Então, a extraterritorialidade condicionada está prevista no inciso 2 do artigo 7º do Código Penal. E as alíneas, vamos lá? Primeiro, crimes que por tratado ou convenção o Brasil se obrigou a reprimir. Então, este é o princípio da justiça universal ou cosmopolita, ou também chamado de princípio da universalidade. Aí também é uma hipótese de extraterritorialidade condicionada os crimes praticados por brasileiro, princípio da nacionalidade ou da personalidade ativa. A gente tem que lembrar agora que o Brasil não admite a extradição de brasileiro nato ou naturalizado. No caso do naturalizado, a gente tem duas exceções, tá? Então vamos lá. Imagina que o indivíduo cometeu o crime no exterior, fala, vou fugir pro Brasil. Né? Porque o Brasil não extradita brasileiro nato, e eu sou brasileiro nato, e eu vou ficar, tranquilão, não vou ser responsabilizado penalmente. Erro. O indivíduo errou. Não é essa premissa dele, não está correta. Porque realmente o Brasil não admite extradição de brasileiro nato e, em regra, não admite a extradição de brasileiro naturalizado. Mas o agente vai ser julgado de acordo com a lei brasileira. Tranquilo? Mais uma hipótese de extraterritorialidade condicionada, senhores. Crimes praticados em embarcações brasileiras, mercantes ou de propriedade privada, quando estejam em território brasileiro, em território estrangeiro, e aí não sejam julgadas. Então, a gente vai aplicar o princípio da representação ou da bandeira. Mas para que se possa punir a pessoa, possa se aplicar essas situações de extraterritorialidade condicionada, nós temos que seguir algumas regras. No parágrafo 2º do Código Penal, diz o seguinte, que em caso de extraterritorialidade condicionada, para que o Brasil possa vir a aplicar a sanção penal, vai ser necessário, primeiro, entrada do agente no território brasileiro, que o fato seja passível de punição no local onde o crime foi praticado, que o crime esteja elencado entre aqueles crimes que o Brasil autoriza a extradição, certo? Que seja passível de extradição. Quarta hipótese é que o agente não tenha cumprido pena no estrangeiro, certo? Ou que ele não tenha sido absolvido no estrangeiro. E também que o agente não tenha sido perdoado no estrangeiro ou por qualquer outro motivo não esteja ali extinta a punibilidade do agente segundo a lei penal mais favorável. No parágrafo 3º do artigo 7º, nós temos a extraterritorialidade hipercondicionada. Vamos ver a redação do parágrafo 3º? A lei penal brasileira, melhor dizendo, a lei brasileira, aplica-se também ao crime cometido por estrangeiro contra brasileiro fora do Brasil, se reunidas as condições do parágrafo anterior. Vamos fazer uma observação aqui?
Você fala crime cometido por estrangeiro contra o brasileiro fora do Brasil, a gente está falando do princípio da nacionalidade ou da personalidade passiva. Mas vamos continuar com a leitura do parágrafo 3º, que está bom demais. Vamos lá. Não foi pedida ou foi negada a extradição e houve requisição do ministro da Justiça. Mas além de cumprimento dessas duas condições, devem ser observadas todas as regras constantes do parágrafo 2º. Por isso que se fala que o parágrafo 3º traduz uma situação de extraterritorialidade hipercondicionada. Tranquilo? Então, senhores, como nós já havíamos combinado, a aplicação da lei penal em relação às pessoas não vai cair, não vai ser objeto da nossa avaliação, porque os senhores já vão estudar esse conteúdo sobre a ótica do direito constitucional e sobre a ótica do direito internacional no momento oportuno. Então, fica aqui a nossa revisão de hoje. Um grande abraço, estudem, se cuidem. Fiquem com Deus e até a próxima.